Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Clássico que tivemos na Série B ano passado, clássico de Série A. Tivemos pelo Brasileirão 2023, segunda rodada Série A, o clássico entre Cruzeiro e Grêmio, super campeões, time de torcidas apaixonadas que tiveram momentos ruins durante algum período, mas estão de volta à Série A do Brasileirão e se enfrentaram em Minas, mando de campo do Cruzeiro, no Estádio do América, né? No Estádio do América, o América que jogou contra o São Paulo e perdeu de 3-0. O América São Paulo lá com a estreia do Dorival Júnior, acabou metendo 3-0 na América, mas em Minas o Cruzeiro joga contra o Grêmio, Cruzeiro do Pepa contra o Grêmio de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. O Cruzeiro, a Raposa, vence por 1-0 o tricolor gaúcho. Cara, fiquei muito interessado em ver esse jogo, ainda bem que eu vi esse jogo, porque me tirou algumas conclusões, né, sobre Cruzeiro e sobre Grêmio, principalmente porque o canal Resenha com Magalhães, se você não acompanha aqui o nosso canal, não é um canal de time, de um determinado time. É um canal que fala do futebol, então eu acompanho o futebol e faço análise de vários jogos. E eu estava muito curioso para ver os 4 times que subiram. Porque dos 4 times que subiram, 3 são SAF e apenas o Cruzeiro, apenas o Grêmio não é SAF. O Cruzeiro que subiu SAF, Bahia que subiu SAF e o Vasco da Gama que subiu SAF. O único que não era SAF era o Grêmio. E o Bahia eu acabo acompanhando um pouco mais, do Nordeste, porque eu faço a Copa do Nordeste. Então o Bahia eu estou sempre acompanhando. E o Vasco da Gama a gente acompanha porque eu sou aqui do Rio de Janeiro. Mas acaba que nesse início de ano, com esse país enorme, com um monte de campeonato regional, é difícil você acompanhar direito alguns times. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio, que eu não acompanhei muito, até assisti alguns jogos, mas eu queria ter uma base mais sólida para me falar em relação aos 4 times que subiram, as minhas perspectivas. Olhando agora os 2 se enfrentando, já abre um leque maior para você ter realmente uma visão e um posicionamento entre os times que subiram. Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, até em relação à expectativa no Campeonato Brasileiro. Então, a gente viu o jogo e eu vou fazer os meus comentários deste jogo, Cruzeiro 1, Grêmio 0. Então, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor da Raposa, meu amigo torcedor do Tricolor Gaúcho, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Na classificação, rodada do Campeonato Brasileiro, começou neste sábado, né? Já tivemos alguns jogos por essa segunda rodada. Tivemos o Fluminense ganhando do Atlético Paranaense por 2-0 em casa. Tivemos o São Paulo, que eu acabei de falar, ganhou do América Mineiro de 3-0. Tivemos Cuiabá e Bragantino empatando em 1-1. E esse foi o 4º jogo do sábado. E com isto, a classificação nesse momento, tanto para Cruzeiro quanto para Grêmio, está o Cruzeiro na 10ª colocação e o Grêmio na 11ª. O Cruzeiro na primeira rodada ele perdeu o jogo
foi contra o Cruzeiro, se eu não estiver enganado. E o Grêmio jogou em casa a primeira rodada e ganhou do Santos de 1-0. Então, o Cruzeiro, que tinha perdido na primeira rodada, ganha do Grêmio, que tinha perdido, que tinha vencido melhor na primeira rodada. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio, os dois, uma vitória e uma derrota. O Cruzeiro está aqui na 10ª colocação, provavelmente pelos gols feitos, porque fez 2 e o Grêmio só fez 1. E o jogo, cara, um jogo muito animado. Eu sei que o Grêmio estava com desfalques consideráveis, alguns jogadores que fizeram muita falta para o time do Grêmio que foi campeão aí gaúcho. Mas foi um jogo, cara, bem dinâmico, tá? Um jogo bem dinâmico, com muita vontade dos dois times. Os dois times, olhando, são dois times que podem ter a posse de bola, tá? Você olhando aqui a escalação do Cruzeiro: Rafael, William, Oliveira, Luciano Castan e Maicon. Maicon é Marlon. Marlon, desculpa, porque eu estou sem óculos aqui, está longe a tela. Richard e Ramiro. Eu tenho um porquezinho para falar do Richard. Cara, o empresário do Richard é muito bom. É amigo torcedor cruzeirense. Escuta o que eu vou falar para vocês. Eu acompanho alguns times há algum tempo na qual o Richard jogou. E eu vou te dizer uma coisa. Nenhum dos times que ele jogou que eu acompanho, a torcida sentiu falta da saída dele. Nenhum time que eu acompanho. Eu vou te dizer 2. Ele jogou no Ceará. O torcedor do Ceará não sente a menor falta dele. E ele jogou no Atlético Paranaense. Outro também a torcida não sente a menor falta dele. Vocês vão ver o que eu estou falando. O empresário dele é sensacional. Nicão, por um lado. Nicão é aquele típico jogador, meu amigo cruzeirense, que eu tinha certeza, e eu falei isso, e eu vou repetir. O Nicão teve seus melhores momentos de auge no Atlético Paranaense. E quando ele saiu do Atlético Paranaense, eu disse: Nicão é jogador de um time só. Eu tinha certeza que o Nicão não ia render no Corinthians. Tomara que ele consiga render no Cruzeiro. Parece que começou bem, se machucou para coisa e tal, mas em todos os jogos eu não consigo ver o Nicão que eu via no Atlético Paranaense. Tá? O Matheus Vital, gostei do que eu vi do Matheus. Acompanhei o Matheus aqui no Vasco da Gama, chamavam ele de Matheus Pet, né? Porque falavam que ele corria, tocava na bola, parecido com o Petkovic. É uma pressão muito grande em cima do moleque. O moleque era novinho. E ele fez muito bem, falou: não quero mais ser chamado de Matheus Pet, quero ser chamado pelo meu nome. Ele fez certo. Não tinha enorme necessidade de carregar uma pressão dessa. Foi para o Corinthians, teve alguns momentos bons, mas mais momentos não tão bons assim. Mas no Cruzeiro, cara, ele, pelo menos o jogo de hoje, né? Eu gostei muito do Matheus Vidal. Gostei bastante ele se movimentando, ele dando possibilidade de passe, né? O Bruno Rodrigues,
pelo lado do campo, dando muita força, dando velocidade, dando consistência, dando pressão ao ataque. Provavelmente deve ter sido o melhor em campo. E o Gilberto ali na frente, que a gente já conhece, né? Acompanhei o Gilberto por muito tempo. Ele no Bahia, também no Vasco aqui. É um centroavante que não é um cara muito fixo dentro da área, ele consegue se movimentar, mas o Gilberto, ele precisa de um apoio. O Gilberto é um centroavante que ele tem que jogar apoiado. Vou dar uma explicação melhor para vocês entenderem. Não estou comparando os jogadores, mas é igual o Pedro. Se não tiver ninguém para tabelar com o Pedro não vai aparecer direito. O Pedro do Flamengo, que eu estou falando. Ele não vai aparecer muito. O Pedro tem mais qualidade técnica. Mas ele tem que ter a proximidade do ataque do meio de campo. Porque ele vai abrir espaço para o meio de campo, para os pontas, para o lateral. Então o Gilberto precisa dessa aproximação do meio de campo. Se olhando o time do Cruzeiro, e aí eu já faço um pensamento olhando para o time do Bahia, olhando para o time do Vasco, é um time com um certo peso, até pelos nomes. Nome não ganha jogo, mas é um time com cara de Série A. Tá? É um time com cara de Série A. Aí a gente vai aqui pro Grêmio. Gabriel Chapecó, que pegou muito hoje. João Pedro, Bruno Alves, que era do São Paulo, que acompanhei, o Kahneman, Diego Barbosa, que foi do Palmeiras, Lucas Silva e Bitelo, o Vinícius Calvina, que eu acompanhei no Fluminense, mas acompanhei mais o Vina no Bahia e no Ceará, o Cristaldo, o Natan, Natan do Atlético Mineiro, Natan do Atlético Mineiro, que foi pro Fluminense, agora no Cruzeiro, um jogador de meio de campo ali, e o Soares, cara, se você pega aqui, é um time que você consegue fazer a bola, os dois times são times que conseguem fazer a bola girar no meio de campo, que você consegue trabalhar ali o meio de campo com uma certa criatividade. Falta, no caso aqui do Grêmio, acho que pelas peças que o Grêmio não tinha, que estão machucados, suspensos, faltou um pouco de velocidade para o Grêmio. Então, o time do Cruzeiro era mais veloz, o time do Cruzeiro era mais incisivo, o time do Cruzeiro conseguia fazer a bola rolar mais rápido. O Grêmio tentava fazer essa bola rolar mais rápido, com alguns passes longos, tentando tocar a bola rápido, mas faltava ao Grêmio a velocidade. O primeiro tempo, cara, foi um primeiro tempo muito intenso, aonde nenhum dos dois times queria ficar atrás, mas por uma imposição. E pela velocidade, o Cruzeiro empurrou o Grêmio mais para trás. Então o Grêmio tinha mais dificuldade de saída justamente pela falta de velocidade. Isso não acontecia no Cruzeiro. O Cruzeiro tinha essa velocidade de transição. Então o Cruzeiro criou boas oportunidades, criou boas chances, foi mais incisivo, o Cruzeiro foi mais para dentro. Resumindo, o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo do que o Grêmio. O Cruzeiro, como é que eu vou falar? Não é que o Grêmio não estava com vontade de atacar. O Grêmio queria atacar também, mas a imposição da velocidade que o Cruzeiro estava botando no jogo estava dificultando a saída de bola. O Vina, que joga mais do meio para frente, estava jogando lá atrás, estava tirando muita bola. O Bitelo, que a gente acostuma ver o Bitelo um pouco mais para frente, estava muito mais marcando do que saindo para o jogo. Então, o Grêmio teve muita dificuldade para essa transição pela falta de velocidade, o que o Cruzeiro conseguia com um pouco mais de velocidade. No primeiro tempo,
Os dois times tentaram jogar pelos lados do campo, mas apesar do Cruzeiro ter sido melhor no primeiro tempo, achei que tanto para o Grêmio quanto para o Cruzeiro faltou uma aproximação aos seus centroavantes. O Cruzeiro faltou aproximação ao Soares, porque não tinha essa velocidade. Quando o Soares chegava na bola, estava faltando aproximação. E o Gilberto, ele estava tendo uma marcação muito colada com o Kahneman. Então o Gilberto acabou não aparecendo muito. Então ele tinha que sair um pouco da área para ver se puxava o Kahneman. Quando ele saía da área, ele tinha dificuldades. Também porque ele ficava no meio dos outros jogadores e a função dele era dentro da área. Na minha opinião, era melhor, se eu sou o treinador, deixar o Gilberto falar de Gilberto. Não tem problema o Kahneman tá um carrapato, mas vai empurrando o Kahneman para trás. Porque aí o time do Grêmio não ia sair. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem dinâmico, bem rápido, com os dois times com muita vontade, mas o Cruzeiro melhor. O Cruzeiro levou vantagem por causa da velocidade. Vai para o segundo tempo, continua a mesma coisa. O Cruzeiro em cima, mais veloz, tocando mais rápido. Recuperação de bolas dos dois times, quando perdi, os dois times queriam recuperar logo a bola. Então teve uma briga fervorosa, incessante, pelo controle da bola. Os dois times queriam ficar com a bola. E eu sou daquele adepto de que, tanto para atacar quanto para se defender, a melhor coisa é você ter a bola no seu lado. Se você vai atacar, você tem que ter a bola. Mas para você se defender, é melhor você se defender com a bola. Porque o risco de você tomar gol é muito menor. Então, o segundo tempo começa o Cruzeiro também indo para cima, sufocando, não deixando o Grêmio sair. Martelando, até que consegue fazer o seu gol. Lá com seus 20 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo, com o Bruno Rodrigues, que fez uma grande partida, o Bruno Rodrigues, talvez o melhor ali em campo. O Matheus Vidal também jogou muita bola, também gostei muito do Vital ali. Vital. Matheus Vital. Então o Cruzeiro faz 1-0, torcida vai ao delírio, faz jus ao placar, porque apesar do Grêmio estar tentando, vou repetir, o time do Grêmio na escalação aí não é um time ruim, mas faltou velocidade a esse time. E o Cruzeiro estava melhor justamente porque tinha esta velocidade. A partir daí, com 1-0, o Renato faz algumas mudanças, tira alguns jogadores, bota um time com um pouco mais ali de velocidade, e a partir dessas mudanças, o jogo não estava muito desequilibrado. O Cruzeiro era melhor, mas não era massacre, era melhor. A partir da mudança que o Renato fez, algumas mudanças que o Renato fez, que demorou a mudar, o Renato até esticou bastante as mudanças, mas quando mudou, o Grêmio deu uma equilibrada no jogo, e mais pro final do jogo, o Grêmio foi até um pouco melhor do que o Cruzeiro, criou boas chances, o Grêmio teve chances claras de fazer o gol, não fez, porque o goleiro do Cruzeiro também fez boas defesas. O goleiro do Grêmio também fez grandes defesas, fez pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas o goleiro do Grêmio, como o goleiro do Cruzeiro também fez boas defesas. E teve lá chances com o Soares, o Natan teve chances, ou seja, o Grêmio também chegou podendo fazer esse gol. Principalmente dos 30 minutos do segundo tempo para o final. O Grêmio criou boas oportunidades. Se você pegar até aqui a estatística, você vai ver que o Grêmio teve,
acabou terminando com um pouquinho mais de posse de bola. A posse de bola foi bem parelho, mais chutes em direção ao gol. O Grêmio acabou tendo um a mais. O Grêmio acabou chutando 7, 8 vezes em direção ao gol. E o Cruzeiro 6, 7 vezes. É uma diferença pequena, mais uma diferença. A posse de bola dos dois times, a precisão no espaço dos dois times, não foi das melhores, não foi das piores, mas não foi das melhores. Pecaram um pouco nos passes, mas esses passes errados, eu atrelo esses passes errados, tanto de Cruzeiro quanto do Grêmio, pela velocidade do jogo, pela dinâmica do jogo. Essa dinâmica do jogo dificultou os passes, porque os dois times estavam correndo muito para recuperar a bola. Então acabou que os passes não saíam muito bom e a bola era recuperada. Então, o nível de acerto de passos dos dois times não foi muito grande, justamente pela vontade que os dois times tinham de recuperar a bola. Então, o Cruzeiro, para mim, teve 65%, 70% do jogo melhor. E no final da metade do segundo tempo para lá, o Grêmio teve mais comando, mais domínio e criou boas oportunidades e poderia ter até empatado, porque teve chances para empatar. No finalzinho do jogo, o Cruzeiro ainda teve um jogador expulso, o zagueiro expulso. O Grêmio ainda criou uma outra oportunidade. O Cruzeiro também criou oportunidade, poderia ter ampliado, feito 2-0, mas terminou o jogo Cruzeiro 1-0, que na minha opinião, você olhando os 90%, os 90 minutos do que aconteceu no jogo, não foi injusto a vitória do Cruzeiro. Então a vitória do Cruzeiro para mim foi justa. O Grêmio não fez uma partida tão ruim, mas faltou peças ao Grêmio, e essas peças que são titulares, que não estavam, principalmente você olhando para o lado do ataque da velocidade, fizeram muita falta. Se o Grêmio tivesse velocidade como o Cruzeiro teve, esse jogo seria mais equilibrado. Talvez esse jogo seria não 70% melhor o Cruzeiro e 30% ao Grêmio, mas talvez ali 50-50, 60-40, 55-45, por aí, porque o que faltou ao Grêmio foi velocidade. Disposição, vontade teve para o Grêmio, para o Cruzeiro também, mas o Cruzeiro venceu na velocidade. A coletividade, o coletivo dos dois times estava legal, mas a diferença foi a velocidade do jogo que o Cruzeiro implantou. Então, olhando esses dois times, Cruzeiro e Grêmio, levando em consideração alguns times que eu já vi jogar: Coritiba, Goiás, Cuiabá, Bahia, o Vasco da Gama, que acabou ganhando do Atlético Mineiro. Cara, mas para mim, nem Cruzeiro e nem Grêmio, que subiram, são piores do que Bahia e Vasco da Gama, não. Não acho o time do Cruzeiro e nem do Grêmio pior do que o do Bahia e do Vasco. Pelo que eu vi o Vasco jogando, pelo que eu vejo o Bahia jogando, tanto Vasco quanto o Bahia, eu acho que tem que encorpar um pouquinho mais para a Série A, principalmente o Bahia. A torcida do Bahia vai me matar, mas acho que o Bahia precisa encorpar um pouco mais para jogar uma Série A. Encorpar a nível de Cruzeiro e Grêmio. Então, cara, eu vejo os times de Cruzeiro e Grêmio, sim, montados para disputar uma Série A. Venceu hoje o Cruzeiro, mas o jogo foi animado e difícil para os dois lados. Mas, como eu disse e repito, a velocidade implantada pelo Cruzeiro o levou à vitória. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!